Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu lugar secreto e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero. Bom, para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu me chamo Andreia e amo compartilhar pensamentos diários com vocês. Bom, gente, hoje vamos falar sobre um tema muito forte, de extrema responsabilidade, viu, gente? Falar sobre ele. Mas hoje vamos falar sobre filtro religioso. Isso mesmo, filtro religioso. Bom, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Aqui, Paulo, ele fala sobre as divisões que acontecem na igreja de Corinto, sabendo que isso também acontece na nossa realidade atual. E aqui ele fala o seguinte, no versículo 10. Rogo vós, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Ou seja, nessa primeira parte, olha o quanto é importante que nós, que somos cristãos, que a gente diz que serve a Cristo, precisamos estar em concordância numa mesma coisa, ou seja, no Evangelho, na verdade, do que recebemos através de Cristo Jesus. Prosseguindo aqui no versículo, e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Você vê que aqui Paulo, ele fala o quanto é importante a igreja estar unida, lembrando que Jesus, ele veio para trazer união. Quando a gente se depara com ambientes que fingem propagar o evangelho do Senhor Jesus, a gente percebe que nesse ambiente existe o quê? Existe lobos disfarçados de ovelhas, pessoas que são manipuladas pelo inimigo para até mesmo impedir com que outras pessoas se acheguem a Deus. Por isso que aqui Paulo ele fala, se existe o contrário, se existe divisões, se existe aquilo que não está trazendo união, ou seja, ele se preocupa com essa atitude entre as pessoas nessa igreja de Corinto. Prosseguindo aqui no versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós tem dito que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, vocês estão altamente divididos. Como pode Cristo estar dividido? Aí Paulo ele pergunta, como pode isso acontecer? Por acaso foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Aqui você vê que Paulo ele faz essa interrogação com as pessoas. E aí ele prossegue. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Galho, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Então, aqui Paulo ele fica surpreso pela divisão, pela falta de sabedoria que as pessoas estavam tendo na igreja. E hoje, trazendo para a nossa realidade, a gente percebe que isso está acontecendo na nossa igreja. A gente presencia. Eu tenho certeza que você tem presenciado esse tipo de coisa. Talvez você se identifique. Tem pessoas que entram na igreja achando que vai conhecer o Senhor Jesus, e quando ela entra, em vez de ela ser exatamente acolhida, ela muitas vezes é desprezada, é rejeitada pelo simples fato de estar mal vestido, talvez não tenha uma boa aparência, sabe? A igreja tem causado muito impedimento com que as pessoas de fato venham conhecer o Senhor Jesus. E eu quero dizer uma coisa para vocês.
Conhecer a Deus não tem um local específico. Jesus, ele veio nos trazer vida e uma vida com abundância. Ele veio nos trazer a verdade. Antigamente, no Velho Testamento, a gente precisava de um profeta para que esse profeta levasse a Deus as nossas petições, para nos salvar, para nos livrar das dificuldades e tudo mais. Ou seja, era um mandamento. Jesus veio abolir, não desconsiderando o que foi passado, mas trazendo uma nova lei através do sangue dele, para que nós nos tornássemos o templo do Senhor Jesus, ou seja, o templo de Deus. Ou seja, não precisamos de intermediários para então falar com Deus. Porque o Espírito Santo, quando recebemos, quando queremos o Espírito Santo em nossa vida, ele intercede por nós. Ou seja, o nosso coração é a tauba do qual guardamos os mandamentos de Deus. Então, assim, quando você não compreende que você é a igreja de Deus, você simplesmente vai continuar andando perdido. E olha só que interessante, para compreender um pouco mais sobre perseverar na doutrina de Cristo, de verdade, em pregar em todas as ocasiões. A gente abre aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, que está escrito assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais eu tenho passado. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Aqui é Paulo falando que em tudo Deus esteve com ele. Talvez você está passando por uma situação tão difícil, tão complicada, que em vez de você encontrar uma pessoa que te aproxima de Deus, você tem encontrado pessoas ou até mesmo igrejas que têm afastado você da presença de Deus. Porque tem pessoas que elas só oram quando vão à igreja, quando elas só praticam algum ato de bondade quando está na igreja. Mas só Deus sabe exatamente quem ela é quando ela está fora. Sabe, muitos de nós pecamos quando rejeitamos pessoas, quando rejeitamos viver uma vida digna diante de Deus. Talvez, por muitas vezes até participamos, desse ciclo de enganos, de causando divisões. Sabe quando aquele irmão que fala mal de outro irmão, que julga? Gente, uma grande realidade é que tem muita gente seguindo a religião, tendo prazer em seguir a religião, vivendo pelas regras, normas estimuladas pelos homens e não a que Deus deixou como orientação através de Cristo Jesus. Sabe, tem pessoas que acham que precisam de um amuleto, de alguma coisa, porque através daquele objeto, a fé que existe nela, através daquele objeto, vai fazer acontecer e tudo mais. Sendo que a gente não precisa de muito para simplesmente se aproximar de Deus ou até mesmo para pedir ajuda de Deus. Talvez você tenha gastado até mesmo o seu tempo fazendo propósitos malucos aos olhos de Deus, para que através disso Deus venha olhar para você e então decidir te abençoar. Cuidado, se você não se alimentar da palavra de Deus, se você não parar para ler, para meditar, você nunca vai conhecer o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Porque aqui, como foi dito, Paulo ele falou, tem muitos que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso e daquilo, e não estou vendo ninguém falando que sou de Cristo. Gente, Cristo ele veio trazer união, a intenção dele é nos unir. Por isso que os 2 primeiros mandamentos é amar o Senhor Deus de todo o nosso coração
e depois amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, a importância do amor, de se envolver, de se importar com outras pessoas. Você sabe que hoje em dia a gente se depara com pessoas que simplesmente frequentam igreja, tem exatamente essa máscara religiosa, é tão fiel à religião que ela, a religião, a isso e aquilo, se enganando, achando que está sendo leal, fiel a Deus. E essa pessoa, ela simplesmente não tem um caráter digno de quem realmente está com Cristo. Tem pessoas que gostam de falar mal. Tem pessoas que, quantas vezes talvez você tenha um filho, talvez você foi para alguma igreja, você foi rejeitado pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de falar. Tem pessoas que às vezes fazem tamanhas propagandas só para você acreditar que se você fazer isso, abrir mão disso, você vai ser aceito por Deus. Se você refletir, você vai lembrar que Jesus, ele andou com prostitutas, Jesus andou com leproso, andou com pessoas praticamente pobres, pessoas que nada era, pessoas de má fama, para simplesmente ajudá-las. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra que Deus não olha o homem pela aparência. Deus não olha você pela aparência. A aparência por muitas vezes engana, mas Deus, ele olha o coração, o que existe no seu coração. Isso é o que atrai a Deus. Não se esforce muito em querer mudar suas vestes, isso e aquilo, para achar que Deus só vai gostar de você se você fizer isso e isso. Não. Deus apenas quer adoradores fiel a Ele, aqueles que vão confiar nele de todo o coração. Quando você recebe o Espírito Santo, você de verdade, o Espírito Santo que vai interceder, vai mostrar para você o que é certo, o que é errado. Então, porque às vezes a gente se depara com pessoas que se achegam à igreja pedindo realmente socorro, uma ajuda, precisando realmente de um socorro, sabe? Pessoas que estão sofrendo. Quantas pessoas têm sofrido, sendo enganadas e ninguém diz a elas a verdade? Talvez você até está sendo enganado e nem está percebendo. Que ângulo que você está olhando? Que religião é essa que você está seguindo? Será que ela realmente está te aproximando? Ou se você está se afastando? Sabe, tem ambientes que fala que você se batizou, você vai simplesmente, vai ter que abrir mão, vai ter que deletar todos os seus amigos, você simplesmente vai esquecer da sua família. Aonde é que tem Cristo aí? Aonde é que Deus vai colocar você contra os seus amigos, contra os membros da sua família? Sabe, aí é só questão de você observar, de você analisar e meditar. Na verdade, o que Deus quer é, independente com quem você anda, Deus quer usar você como uma forma de ponte para ligar até mesmo a sua família, as pessoas que estão ao seu derredor, para se achegar a Ele. Então, cuidado com as divisões, porque às vezes você tem andado dividido entre a religião, entre as regras da igreja e não tem se atentado em se aproximar verdadeiramente de Deus. Devemos seguir Jesus e não aos homens. Precisamos meditar, precisamos orar. Quanto mais você ora, mais você se aprofunda em conhecer a Deus, muito mais você conhece os pensamentos de Deus. Quando você se aproxima de Deus por livre e espontânea vontade, quando Deus é o seu real interesse, você vai perceber com facilidade, você vai conseguir detectar quando o mal estiver diante de você, quando o mal estiver influenciando outras pessoas para tentar te prejudicar. Sabe, cuidado com isso, cuidado com o filtro religioso, cuidado com a atualidade que você está vivendo. Sabe, tem muita gente enganando as pessoas,
as ovelhas, tem muita gente. E ai daquele a quem enganar os filhos de Deus. Então, assim, a gente precisa olhar para as nossas atitudes, para as nossas condutas, para saber exatamente se estamos no caminho certo. E eu quero incentivar você a fazer uma coisa. Ore todos os dias pedindo a Deus para que abra os teus olhos para a verdade. Assim, por exemplo, Senhor, abra os meus olhos para a verdade a respeito dessa situação, a respeito dessas pessoas, a respeito do Senhor. Como faço para te conhecer mais? Porque quando a gente pede a Deus para abrir os nossos olhos para a verdade, Deus concede a verdade para nós. Porque nenhum pai vai querer que um filho ande cego por aí. Você vê que é tão engraçado, né? A nossa realidade, a gente se depara com pessoas querendo modificar outras pessoas e elas próprias não conseguem tirar a própria trave do olho delas, mas ela gosta de julgar a outra pessoa. Então, a gente precisa entender e querer conhecer a Deus, porque se a gente conhece, nada nem ninguém vai poder nos contradizer, nem mesmo nos enganar. Por isso que fica a dica dessa meditação. Eu não sou contra igreja nenhuma, eu frequento igreja, eu apenas estou estimulando vocês a se atentar à verdade, porque a gente se depara com muitos enganos e sinceramente não tem coisa pior do que se sentir enganado. Mas lembrando que Jesus veio trazer união e que você venha viver a verdade, que você se desperte. Eu espero que o Senhor Jesus esteja com você e que você esteja nele. Então, essa foi a meditação desta noite. Gente, não leva pro pessoal, mas a verdade tem que ser dita, quer vocês queiram, quer não. Se você quer ter uma vida verdadeira, conhecendo o Senhor Jesus como de fato Ele é, seguir Ele, você precisa estar atento aos lugares, ao ambiente, a pessoas que têm feito distorcida a verdade sobre o Evangelho. Então, se apegue à palavra de Deus para que você nunca mais seja enganado por ninguém. Bom, até o próximo vídeo e tchau, tchau.